Olá, pastor, seja muito bem-vindo ao Igreja Estruturada, de pastor para pastor. Quero compartilhar com você alguns ensinamentos, alguns insights para você aplicar aí no seu ministério, no seu departamento, que fizeram sentido na minha jornada e que, de certa forma, pode abençoar você. Pastor, a sua igreja sabe para onde está indo? A sua igreja sabe para onde está indo? Provérbios 29:18. Não havendo visão, o povo perece. Queria compartilhar com você algo relacionado à visão. Uma das coisas mais perigosas da igreja é quando existe movimento, mas não existe direção. Não existe direção. Imagina um trem a 300 quilômetros por hora. E quando esse trem chega lá na frente, depois de percorrer um certo tempo, ele entende que está na direção errada. Então é preciso ter direção. Uma agenda cheia, ela não significa crescimento. Cultos, programações, reuniões, departamentos, equipe trabalhando, é possível ter muita programação e mesmo assim uma igreja desalinhada, porque os departamentos, os movimentos podem não estar se movendo com tanta clareza. Então, é a sua função estabelecer a visão da igreja. A visão, ela fala de onde você está e para onde você está indo. Onde eu estou hoje e onde eu quero chegar enquanto pastor, enquanto igreja. Por quê? Para que você não venha se distrair. Quando eu comecei o meu ministério, eu me lembro que tudo que o pessoal falava que dava certo. Ah, essa estratégia deu certo. Ah, esse fundamento deu certo. Faz essa campanha, prega essa série, ministra isso, faz o culto do amigo. O que que tem? Qual que é a receita? Qual que é a fórmula? Qual que é a receita de bolo? Talvez você está aqui agora me ouvindo e está nesse momento procurando uma receita de bolo. Você precisa de receber de Deus essa visão, ter essa visão clara e comunicar essa visão. Para onde o barco está indo? Você é o piloto, você tem a visão, Deus te entregou a visão. O nosso papel enquanto pastor ter clareza, comunicar a visão para que as pessoas possam saber quem a igreja é, o que estamos construindo e para onde a igreja está indo. Dessa forma, você vai conseguir reter pessoas, você vai conseguir atrair novas pessoas, estruturar a sua igreja. Por quê, pastor? Porque quem dá o crescimento é Deus. Paulo plantou, Apolo regou, e quem dá o crescimento é Deus. Nós estruturamos as igrejas, você estrutura o seu ministério, o seu departamento, para que ele possa crescer. Ah, vamos fazer um evento X, vamos fazer um evento Y, vamos fazer um culto de homens, um culto de mulheres, mas qual é a visão desse evento? É consolidar? É atrair novos membros? É atrair visitantes? É evangelismo? Todos os movimentos que acontecem dentro da igreja, eles têm que contribuir com a visão da igreja. A visão da igreja, ela fala mais alto do que qualquer departamento. A visão da igreja é o que aponta para onde o barco está indo. Quando não existe alinhamento, o que que eu vejo em ministérios, o que que eu vejo em equipes? Existe desgaste, frustração, confusão e desânimo. Por quê? Porque as pessoas não sabem para onde está indo, ou as pessoas não sabem o que estão construindo, ou o que realmente importa. Não queira construir tudo de uma única vez. Não queira implementar tudo de uma única vez. Respeite os tempos do seu ministério. Se é tempo de formar equipe, forme equipe. Se é tempo de treinar pessoas, treine pessoas. Se é tempo de investir, invista em estrutura. Mas lembre-se que há um tempo certo para todas as coisas. E talvez você está nesse momento agora de implantar a visão. Posso dar um exemplo claro do dia a dia da maioria dos pastores? A igreja começa, o pastor acredita, porque eu já tive nesse lado, eu preciso de um LED top, eu preciso de um som top. A igreja não tem nem membros. Você precisa de visão, precisa de estabelecer a visão. Para quê? Para que a sua igreja saiba para onde está indo. Uma visão clara. Uma vez que eu estabeleci a visão, eu vou treinar as pessoas através dessa visão. Eu vou colocar a visão no coração da igreja, para que todos eles
trabalhem, para que todos eles sirvam, caminhem na mesma direção, porque não havendo visão, o povo perece. A visão é o que dá direção para a igreja, onde nós estamos e para onde nós estamos indo. Eu não sei em qual momento você vai ver esse vídeo, mas qual é a visão da sua igreja? Que dia é hoje do ano? Que mês é hoje do ano? Quantos meses faltam para acabar o ano? O que você tem passado para o seu time, para a sua equipe? É uma direção clara para a igreja. E o que você ganha com isso? Quando todos os líderes, quando todos os departamentos, os voluntários, os servos, os obreiros sabem da visão e essa visão está clara. Essa visão não pode estar só numa parede, escrita em um quadro. Ela tem que ser comunicada. Pastor, pregue a visão. Coloque a visão nos seus sermões. Coloque a visão da igreja, se é um lugar, aqui a igreja a qual eu pastorei é um lugar de novas histórias. Tudo que nós fazemos é amar, servir e discipular vivendo novas histórias em Cristo. Amar, servir e discipular vivendo novas histórias em Cristo. Todos os movimentos que nós fazemos nos grupos missionários, pequenos grupos, todas as atividades da igreja, elas contribuem para a visão da igreja. Elas contribuem para a visão. É onde estamos e onde queremos chegar. Então isso, quando você consegue implantar isso, é um guarda-chuva de cima para baixo. Primeiro o pastor, depois os líderes, o óleo é derramado na cabeça e escorre para a barba de Arão. Primeiro o pastor, você que está me ouvindo agora, depois os líderes, depois os voluntários, a membresia. Para quê? Para que o barco, a igreja, ela é um grande barco, diferente de um bote pequeno, que com duas remadas, imagina um bote, dentro de um rio existe um bote. A igreja não é como um bote, que às vezes você rema uma vez, rema outra vez, com duas remadas você consegue virar o bote. A igreja não. A igreja é um grande navio que você vai virando ele aos poucos, você vai dando visão, você vai dando direção, você vai dando clareza. Mais pessoas vão entendendo, mais pessoas vão entendendo, mais pessoas vão entendendo, e você começa a apontar o barco, a igreja, para a direção certa, para a direção que Deus te entregou, a visão que queima no seu coração, e para que mais pessoas possam seguir a visão e que vidas sejam alcançadas, que o reino seja estabelecido. Tá fazendo sentido esse conteúdo? Deixa o seu like aqui nesse vídeo, me segue aqui, se inscreva nesse canal para receber mais conteúdos como esse. E hoje nós estamos falando de visão. Quando a visão está clara, as decisões ficam mais simples. Pastor, vou te entregar algo valioso aqui. Eu gostaria de ter recebido isso no início do meu ministério. Simplifica que funciona. Simplifica. Às vezes a gente quer complicar demais o que é simples. Jesus era alguém simples. Jesus era alguém simples, que falava de uma forma simples. A igreja apostólica era simples. Precisamos de voltar às origens e simplificar. Quando a visão está clara, a liderança caminha junto. Nós não podemos liderar por imposição, mas liderar através do exemplo. Quando a visão está clara, os departamentos trabalham alinhados. É difícil chegar numa igreja onde os departamentos estão desalinhados. Cada um puxa para um lado. Ah, eu não vou fazer porque não é do meu departamento. Eu não tenho a visão clara. As pessoas precisam de ser direcionadas. A visão alinha a igreja em direção àquilo que você tem buscado. Quando a visão está clara, as pessoas entendem o seu papel e ela caminha em unidade. Sem visão, o povo perece. Sem visão, o povo tende a não caminhar em unidade. É diferente. União e unidade. Se você tem laranjas, essas laranjas estão em um saco de laranjas. Elas estão juntas, elas estão em união, elas não estão em unidade. Por que você está dizendo isso? Você pode ter pessoas na mesma congregação, no mesmo departamento, mas sem visão, uma visão clara, definida, elas podem estar juntas, mas não caminhando pelo mesmo propósito. Quando você tem um suco de laranjas, essas laranjas espremidas, elas se doam em prol de um bem maior, elas se doam em prol de um propósito, de uma visão. Então, aquelas laranjas, elas passam a ser elas estão em unidade. O seu time caminha, o seu time cresce, a sua igreja cresce quando você tem uma visão clara e essa visão vai produzir frutos que eles vão falar com unidade
mais pessoas vão chegar, vão querer fazer parte desse movimento. Amém? Tá fazendo sentido para você? Comenta aqui nos comentários, deixa o seu comentário aqui. Eu quero saber qual a sua percepção sobre visão, sobre ministério. Comenta aqui, deixa eu saber, eu vou responder cada comentário e já me segue, se inscreve nesse canal para receber mais conteúdos como esse. Pastor, uma coisa, gostaria de compartilhar com você. A visão não pode ficar apenas no coração do pastor. Compartilhe a visão em todos os momentos que você tiver oportunidade. Compartilhe a visão da igreja no púlpito, no momento do louvor, da adoração, reforce, lance a semente para que essa visão alcance a boa terra, que é o coração da igreja, que é o coração dos teus líderes, para que a tua liderança possa ter paixão, amor por aquilo que Deus te entregou, pastor. Eu creio em um novo tempo sobre a sua vida, sobre o seu ministério, um ministério frutífero em nome de Jesus, porque Deus está liberando um crescimento. Quando a visão ela tá clara, o coração é o mesmo e existe uma mesma linguagem. Em todas as reuniões de alinhamento, coloque a visão em primeiro lugar. Coloque a visão do que Deus te entregou nas decisões, na sua liderança. Igrejas saudáveis crescem porque sabem para onde estão indo. A sua igreja sabe para onde está indo? Primeiro ponto. Eu sei para onde eu estou indo. Você já comunicou para onde a igreja está indo com o seu time? Alinhe o seu time. O óbvio precisa ser dito. Tarefa para casa. Compartilhe a visão com o seu time. Traga os líderes mais próximos. Se você tem 2, 3, 5, chame os seus líderes mais próximos. Compartilhe a visão com eles e vai descendo a visão. Vai descendo. Simplifica que funciona. Talvez o seu maior desafio hoje, pastor, não é falta de gente. Anote isso. Todo recurso que a igreja precisa está dentro da igreja. Todo recurso que a sua igreja precisa, que a minha igreja precisa, que a igreja ao qual estamos como pastor precisa, está dentro da igreja. Seja ele financeiro, seja ele de pessoas, de talentos, de sabedoria. As pessoas precisam de visão. De espaço, visão. Não é divisão, não. De espaço, visão. Clareza para saber para onde você está indo. Talvez as pessoas estão servindo sem saber a visão. Elas se esforçam, você se frustra. Olha que ciclo. Elas estão servindo sem saber o motivo, sem saber a visão. Elas entregam ao máximo, ninguém faz errado porque quer. Elas se entregam ao máximo, acreditam que estão entregando tudo, você se frustra. Tudo isso porque falta visão, falta alinhamento. Primeiro passo para você hoje. Responda essa pergunta. A nossa igreja, quando eu falo nossa, é a igreja ao qual você está como pastor. A igreja que você pastoreia, sabe para onde está indo? Responda para você mesmo. Anote isso no papel. Por quê? Porque quando a igreja sabe para onde está indo, a visão fica clara, o serviço ganha propósito, a liderança ganha unidade e a igreja ganha força. Uma igreja não cresce somente quando trabalha muito. Uma igreja saudável cresce quando existe clareza, direção e alinhamento. Que você possa hoje escrever a visão. Lembra quando Deus falou com Abacuque? Escreve a visão para que todo mundo que passa possa entender, possa ter clareza na visão. Escreve mesmo, escreve da forma que está no seu coração. Papel, pega papel e caneta, escreve, rascunha. A visão da igreja é alcançar pessoas, discipular pessoas. A visão da igreja, qual que é a visão que Deus colocou no seu coração? Uma igreja para servir uma cidade, uma igreja para impactar, palavra, fé, prosperidade. Qual é a visão que Deus te entregou? Qual é a graça do seu ministério? Quando você buscar de Deus isso, vai nascer e você vai conseguir passar isso para sua equipe. Se isso fez sentido para você, comenta visão aqui nos comentários. Eu quero enviar para você um material onde eu falo um pouco mais sobre isso, que vai ajudar você a escrever a visão da sua igreja, para que seu ministério cresça, para que você possa dar frutos. O reino cresce, você avança e pessoas são impactadas através daquilo que Deus te confiou. Se fez sentido para você, deixe o seu like, se inscreva nesse canal,
compartilhe com alguém que está passando por essa situação, para que mais pessoas possam ser alcançadas. E toda segunda-feira tem um conteúdo novo, fresquinho, nesse canal para falar sobre estrutura de igrejas. Que Deus te abençoe.